Quando a gente decidiu montar a Kentek, a gente viu duas coisas. Primeiro, estava surgindo essas tecnologias de computadores pessoais lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eram os primeiros PCs, né, portáteis, e estava começando a haver uma série de tecnologias utilizando o computador para otimizar engenharia química, para fazer projetos de engenharia química. E era uma tecnologia de ponta e a gente tinha muito interesse em trabalhar em tecnologia de ponta. O que eu acho difícil hoje é que a gente percebe que tem muitas empresas, por conta de acionistas, às vezes é uma empresa SA, etc., elas têm a necessidade de entregar resultados de curto prazo. Então elas sacrificam a questão da sustentabilidade a longo prazo por uma questão de que esse ano eu tenho que ter um resultado bom. Muitos gestores, muitos CEOs de empresas, eles têm bônus altíssimos para bater certas metas daquele ano fiscal. Então ele trabalha com aquela visão de 12 meses. E isso realmente é o que prejudica qualquer questão de relação de trabalho mais harmoniosa. A teoria do empregado fluido, ele é um freelancer, ele trabalha por projeto. A gente verificava que na realidade é o seguinte, todo mundo lá trabalhava com um baixo astral, trabalhava com uma insegurança danada, porque não sabia, né, quanto tempo ia conseguir sustentar suas famílias, trabalhava sem motivação, trabalhava sem nenhum tipo de dedicação verdadeira à empresa, era burocrático realmente, vou fazer aqui meu projeto, não sei o quê, vou ser demitido e tal. E quando a gente vê assim, não é isso, ele está se formando como engenharia, como engenheiro, e o que a gente tem no panorama do Brasil hoje é esse tipo de trabalho, não é isso que a gente quer. Sempre teve essa visão de longo prazo, a gente nunca teve a preocupação em ter um retorno rápido do que a gente estava construindo. Ao contrário, a gente teve assim um pouco esse espírito de cultivar um bonsai, não fazer uma horta para colher nessa estação. Se você tem o valor certo, se você tem a bússola correta, se você sabe para onde você quer ir, se você tem aquilo como realmente você acredita nesse lado, você acaba construindo uma organização que adere a esses valores. Os clientes, eles demandam qualidade nos serviços, estão corretos nisso e a gente procura necessariamente cumprir com essa questão. E os fornecedores, a gente também sempre tem um poder de negociação com eles não influenciam muito a nossa política de gestão de pessoal. Ao contrário, a gente é que procura levar para eles um pouquinho essa nossa visão, né, dentro de uma visão também mais de responsabilidade social, que esses valores que a gente colocou na empresa, hoje a gente vê claramente que eles são valores bons, são valores que contribuem para o desenvolvimento do país. Recentemente, por conta de alguns projetos muito grandes de engenharia que nós obtivemos, nós tivemos que contratar pessoal mais sênior. E aí sim, a gente realmente obteve alguns, né, fomos no mercado contratar com engenheiros que já estavam muito habituados em outras empresas. E aí não é nem tanto essa cultura de outras empresas. Eles estavam vindo para a Kentek com essa cultura de um modelo antigo das empresas de engenharia no Brasil, que era contrata e demite, contrata e demite. E realmente a gente teve que fazer um trabalho, com esse sim, um trabalho muito claro, muito explícito de educação, para eles entenderem que eles estão trabalhando numa empresa que pensa diferente. E que, portanto, eles também têm que pensar diferente. A gente teve um sucesso bem grande nessa filosofia, em mostrar essa filosofia, tanto que a gente tem uma consistência nesses resultados de melhor empresa para se trabalhar nessas avaliações de melhor empresa para se trabalhar, e a gente passou ali 2 anos com um crescimento grande no número de pessoal, 40% a mais de pessoas, 30% a mais de pessoas, e a gente manteve um resultado excelente em termos de satisfação de ambiente de trabalho. O nível de exigência dos nossos funcionários, o que eles querem de um ambiente de trabalho, ajuda muito a gente a fazer um bom ambiente de trabalho. São pessoas exigentes, são pessoas que têm um bom padrão, que têm uma visão do que eles acham que é um local correto e adequado para se trabalhar, que nos auxilia muito, porque justamente o que eu falei durante a apresentação da empresa, a gente tem esse lado muito descentralizado. Então, você precisa com que toda a sua comunidade trabalhe com os mesmos valores, os mesmos conceitos. Agora, a gente tem certas áreas em que você tem um número de pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade, são pessoas de nível técnico, etc. E o que a gente percebe é que dentro desse ambiente eles também correspondem bem a essa cultura, eles entendem, eles também buscam, eles contribuem. Vamos dar alguns exemplos, tá certo? De empresas que mantêm relação de emprego a longo prazo. Toyota no Japão, 3M nos Estados Unidos, Bradesco aqui no Brasil. Não são estatais? Seriam jurássicas? Olha, a gente é uma empresa fechada. O nosso presidente, hoje falecido, era um humanista, e então isso é fácil. Quando você tem
mais ou menos como aconteceu com a Quentec. Eu entrei na empresa, a empresa já existia, me tornei sócio dele ao longo dos anos, e ele sempre foi humanista, ele cumprimentava as pessoas e sempre dizia, ou as pessoas é que dão verdadeiramente os resultados. Então a gente acredita nisso. Isso foi um processo, não aconteceu da noite para o dia, e eu diria que na medida que a gente adotou a administração participativa, lá no meados dos anos 80, nós tivemos resultados. Portanto, nós não estamos fazendo isso apenas por uma questão de que a gente acredita e porque isso é socialmente bom e é. Estamos fazendo isso porque dá excelentes resultados. Nós não contratamos ninguém com experiência, as pessoas nascem na Brasilata, 99% das pessoas nascem lá, começam do zero. Nós damos total preferência ao primeiro emprego, como é feito no Japão. E também, muito raramente as pessoas saem. Nós temos um turnover anual de 4,5%, sendo 3% são aposentados. Para os aposentados, sim, porque a única saída é os aposentados. Nós temos um sistema de integração aposentado, mas ele não está indo para outra empresa, ele está parando de trabalhar, está montando o seu próprio negócio, está realizando um hobby. E a cultura que nós temos, eu acho que não vai fazer mal para ele na outra organização. Talvez ele não se adapte, mas aí é um outro problema. Nós não temos o problema porque o turnover é baixíssimo e isso é o que caracteriza uma relação de emprego a longo prazo. Primeiro, as empresas, não é só que as empresas não demitem ao sabor da demanda, elas contratam cuidadosamente e sempre contratam gente nova, que nasce na empresa. Então o garoto entra lá com o colegial completo e nós damos todo o treinamento dele, se damos um pouquinho de matemática, reforçamos por... Nós treinamos os talentos lá, tanto que todos os dirigentes, quase todos os dirigentes tiveram, hoje, diretores e gerentes, nasceram na Brasilata, o primeiro e único emprego deles. Então nós estamos falando de uma realidade que não se aplica na prática. E quem... essa história de que acabou o emprego, que as empresas terem mudado, então nós não acreditamos nisso e temos tido resultado. Pode haver exceções, houve uma ou duas nesses últimos 10 anos. Por exemplo, uma habilidade que não exista na empresa. Então nós trouxemos uma pessoa no nível gerencial que ele se aposentou da empresa concorrente, era conhecido como o melhor litógrafo do país. Ele não ia se adaptar e nós sabíamos disso. Nós colocamos um outro gerente junto com ele. Ele cuidava da parte técnica e o outro da parte humana, mas para nossa surpresa, aos 68 anos, depois de 3 anos, isso aqui é maravilhoso, como é que eu nunca percebi isso? Eu era a mosca que achava que caiu no vinagre e achava que é o lugar mais doce do mundo porque nunca passei perto do mel.